Gente, vamos lá. Vou usar o programa SHC para fazer o cálculo dessa rede de sprinkler aqui. Eu vou descrever a configuração que tem que ser feita passo a passo para a gente conseguir utilizar o programa para dimensionar essa rede de sprinkler aqui. Beleza? Vamos lá então. Inicialmente, a gente tem que entender o seguinte. E o SHC, ele sempre lê da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então aqui a gente vai ter que imaginar essa vista 3D nessa posição aqui. No caso. Vou até esconder a parte aqui. É mais fácil a visualização. A gente está vendo ela assim hoje, beleza? No caso, no programa no SHC, a gente vai ter que interpretar que essa rede, ela está exatamente nessa posição aqui, ó. Então, o programa, a gente vai imaginar a rede assim. A gente vai programar, vai escrever o código para imaginar a rede exatamente em pé assim. E o programa, o SHC, ele sempre lê da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, esse primeiro bico aqui é o bico 1 da linha 1. Esse bico aqui é o bico 2 da linha 1. Entendeu? Por exemplo, esse bico aqui, ele vai ser o bico 1 da linha 1, 2, 3, 4. Essa daqui é a nomenclatura dos bicos. Agora, a gente também existe a nomenclatura das duas principais. Essa daqui é a primeira principal e essa daqui é a segunda principal. A primeira principal vai receber o nome de M1. Então, por exemplo, esse ramal aqui, ele vai receber o nome de M1-1. Essa primeira principal aqui, considerando o segundo ramal, vai ser M1 da primeira principal, traço 2, que é o segundo ramal. E assim até chegar nesse daqui. Se eu não me engano, são 20 ramais. Então aqui, esse ramal aqui vai ser o M1-20, representando o 20º ramal. Por quê? Por que esse daqui é um ramal 1 e esse daqui é o ramal 20? Justamente, o programa ele vai ler de baixo para cima e da esquerda para a direita. Como ele está lendo de baixo para cima, então esse daqui é o 1 e esse daqui é o 20. Eu também disse, ele está lendo da esquerda para a direita. Então, essa daqui é a segunda principal. Então, por exemplo, essa ramificação aqui vai ser chamada de M2-1. O 2 referente à principal, 1 referente ao ramal. E assim até chegar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele vai ser chamado de M2, segunda principal, né? E M2-20, que é a segunda principal e o 20º ramal. Então, quando a gente for escrever o código, vocês vão ver que a tubulação que vai sair da VGA, ela vai conectar direto ao M2-20. Entendeu? Aí aqui tá, nessa parte aqui já está escrito tudo certinho. Ó, a M2-20 já está aqui, M1-20, o código de cada sprinkler. Aqui ó, também já está M1-1 e aqui M2-1. Beleza? Agora a gente vai começar a escrever o código aqui da RTI, Reserva Técnica de Incêndio. Vamos considerar que tem uma caixa d'água aqui, uma RTI aqui, em que o caminho que a água vai percorrer vai ser saindo da RTI, passando pela bomba de incêndio, passando pela VGA e depois conectando a rede de sprinkler. Beleza? Então, vamos começar aqui da RTI. Inicialmente, a gente tem que escolher qual vai ser as propriedades dessa tubulação. No caso, a gente vai usar ferro galvanizado. Então, a gente começa escrevendo o comando use. Quando a gente clica no espaço, automaticamente já abre essa janela aqui, que são padrões de tubos que estão pré-configurados no programa. Eu vou escolher esse daqui, ó, Schedule 40. Quando eu clico novamente no espaço, ali embaixo, eu não consigo colocar um mouse, mas ali embaixo daquela tela amarela, exatamente aqui, vai perguntar, ó, qual que eu
Inicialmente ele fala do comando use, depois aqui ele fala do pipe type, que é o tipo de tubo que a gente vai fazer, e o fator C, no caso, que é 120, para tubo de ferro galvanizado. O primeiro comando está escrito. Agora a gente vai escrever o comando water, que vai representar a RTI. O node, ele pergunta qual que é o nome desse nó. Vai chamar de RTI. A elevação que esse nó se encontra. Aqui, a gente pode considerar que ele está na elevação 0,57. Aqui ele pergunta qual que é a pressão estática nesse ponto. No caso, como a gente está no Brasil, a gente vai colocar um número bem pequeno, para ser considerado zero. Porque essa pressão estática geralmente é usada nos Estados Unidos, em que na cultura americana é comum utilizar a água da rede pública, uma vez que ela tem uma vazão e uma pressão suficiente, na maioria dos casos. E assim usa essa água, com essa pressão e vazão, para abastecer o sistema. No caso aqui, a gente, em 99,9% dos casos, tem uma RTI instalada já dentro da edificação. Então, no caso aqui, a RTI não vai ter uma pressão, a gente vai colocar zero. Então, o segundo comando também já está escrito. Agora, nós vamos para o comando node, em que a gente vai colocar o nome dos pontos chaves dessa instalação. No caso, vai ser a bomba de incêndio, que é um ponto importante. Esse ponto aqui, chamado de BOR 1. Esse ponto aqui, que é a válvula de governo e alarme, a VGA. E esse ponto aqui em cima, a TOR 1. O que significa esse BOR? BOR significa Base of Rise. E, geralmente é um ponto que as seguradoras pedem para você falar quanto que é a pressão nesse ponto aqui. E aqui em cima, na mesma linha de raciocínio, é o TOR, que é o Top of Rise. E seria um ponto em que as seguradoras geralmente também perguntam qual que é a vazão e a pressão nesse ponto aqui. Então é bom a gente colocar eles. E esses vão ser os nós que a gente vai escrever. A gente não vai precisar escrever esse nó M220 aqui, porque essa nomenclatura aqui já é uma nomenclatura padrão do SHC. Então a gente não precisa colocar ela. Então vamos lá. O nó da bomba de incêndio. E ali embaixo ele pergunta qual que é a elevação. A elevação da bomba, vamos colocar aqui que ela está no 0,57 também. Mesmo nível da RTI. Próximo ponto vai ser o BOR 1. O BOR 1, ele está na elevação menos 0,47. Agora o node, vamos escrever aqui a VGA1. E vai estar na elevação. Não coloquei a elevação da VGA aqui, então a gente faz isso agora. Vou colocar aqui na elevação 1.5. VGA vai estar na elevação 1,5. E nós vamos ter o outro nó que é o TOR 1. E vai estar na elevação 7,88. Pronto, escrevemos todos os nós importantes, os pontos importantes, né, do nosso sistema. Agora, a gente vai escrever os tubos, os trechos dos tubos. Vamos lá. Para fazer isso, a gente usa o comando pipe. E ali embaixo pergunta qual que é o nome do trecho. Eu geralmente sempre coloco o ponto inicial e o ponto final do trecho, para eu saber rapidamente qual que ele se refere. Então aqui, o S-Node, ele está perguntando qual que é o Start Node, né? Qual que é o nó inicial, vai ser o RTI. E aqui o nó final, que vai ser o BI. No caso, eu escrevi... Aqui vocês podem ver que
que está em sequência. Então, aqui está o RTI, ABI, o BOR, VGA e TOR. Toda vez que eu clico no espaço aqui, ele já pulsa esse Unused Nodes aqui. Tá vendo? Na sequência que eu escrevi, ó. Tá o RTI aqui, que foi o primeiro que eu escrevi, e já está na sequência. Então, quando eu clico no espaço aqui, ele já vai puxar esse nó aqui da RTI. E depois vai puxar o nó da bomba de incêndio, que esse nó ele está começando aqui e está terminando aqui. Perdão, esse tubo ele está começando aqui e está terminando aqui. Beleza. Aí agora aqui ele pergunta qual que é o length, que é o comprimento desse tubo. Quando a gente faz 1,4 mais o 0,99, vai dar 2,39. 2,39. Então, o comprimento desse tubo é 2,39. O tamanho dele vai ser de 200 milímetros. 200 milímetros. É como aparece ali embaixo, né? O size, que é o tamanho, o length, que é o comprimento, e por aí vai. Agora aqui, a questão dos fittings. Os fittings seriam as conexões que estão nesse trecho, nessa tubulação. E no caso aqui, a gente tem um registro de gaveta de válvula ascendente. E no caso, vai ser considerado esse gate valve aqui. Agora, o próximo trecho de tubo vai ser da BI até a BOR 1. Então, da BI até a BOR 1. Comprimento desse trecho. Desse ponto aqui. 0,44. 0,44 mais 1,01 mais 1,5 mais 0,4 mais 3,3 mais 0,95 mais 0,05. Então, total de 9 metros e 77. Certinho, né? 44, 44, 101, 101, 165, 165, 0,74, 0,74, 3,93, 3,93, 0,95 e 1,05. Isso, 9,77. Então, comprimento de tubulação do segundo trecho é 9,77. E aqui nós temos o diâmetro, né, desse trecho que é 150 milímetros. Agora, quais são as conexões que nós temos nesse trecho? Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ter 6 joelhos. Então, aqui, essa letrinha E já representa o joelho. Eu não preciso escrever a letra E 6 vezes aqui, não. Não há necessidade disso. Como a gente viu que a gente tem 6 joelhos, a gente pode chegar e colocar o número 6 aqui na frente. E aí já representa 6 joelhos. A próxima conexão é essa válvula de retenção horizontal. E nesse caso, é representado por essa check valve aqui. E aqui nós temos outro registro de gaveta de haste ascendente, representado pelo G, gate valve. Escrevemos a segunda tubulação. Terceira, que aí vai dar BOR 1, que é VGA1. Ah, não dá. Esse programa não aceita escrever nome muito extenso para tubo. Então eu só vou colocar da BOR até a VGA. Lembrando que isso aqui é só nomenclatura, tá? Isso daqui não precisa estar igual a esses nomes aqui. Então é da BOR 1 até a VGA1. Da BOR até a VGA. A VGA nós temos 1,43 m. Comprimento de tubo. Essa tubulação ela vai continuar sendo 150 milímetros. E as conexões? Eu vou aproveitar e já vou escrever as conexões da VGA aqui. No caso, a VGA é composta geralmente por 3 conexões. Que vai ser um registro de gaveta,
de haste ascendente. Vai ter uma válvula de retenção. E vai ter uma chave de fluxo. Esse alarme valve aqui. Então as três conexões que representam a VGA já escritas aqui. Agora, nós vamos escrever o trecho que vai da VGA até o TOR. O comprimento do tubo, né, vai ser 6,04. O diâmetro vai ser 150 milímetros. E eu vou acrescentar esse joelho aqui também, nesse trecho aqui. Agora nós vamos escrever o trecho do TOR 1 até a M2-20. Até a M2. TOR 1. Aí aqui eu vou escrever M2-20. Você vai ver que apareceu aqui, ó, undefined nodes. Só que isso daqui, a gente vai acrescentar esse M2-20 aqui, mais para baixo no código, então não precisa se preocupar. O comprimento da tubulação saindo do TOR até o M2-20. Fazer a somatória. 0,4 mais 7 mais 3,73 mais 18,01 mais 0,48. 38,13. 0,74, 2,17, 16,73, 18,01. E aqui esse trechinho aqui, 0,48. 38,13 então. Comprimento. E o diâmetro desse trecho vai continuar sendo 150 milímetros. Agora aqui a gente tem que ver a quantidade de conexões que tem. Vai ter um joelho, 2, 3, 4. 4 joelhos. Então ele já vai aparecer a letrinha E e aqui eu vou na frente eu vou colocar o 4. Representando 4 joelhos. Beleza. Agora a gente vai precisar. A gente chegou até esse ponto aqui. Da tubulação, né? A instalação. Agora a gente vai precisar escrever o código para essa tubulação aqui, em forma de grelha. É mais simples. Vou fazer com calma. Inicialmente, a gente tem que escrever a primeira principal, que no caso, né, assim, pelo fato da tubulação estar chegando aqui, a gente vai ter que escrever primeiro essa principal aqui e depois essa principal aqui, independente da tubulação estar chegando na segunda principal. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar o comando main v. Por que é o comando main v que a gente vai usar nesse caso? Porque se for só o comando main, os espaçamentos entre os ramais, eles teriam que ser uniformes. Aí, por exemplo, ia ser 2,98 em todos os ramais, entendeu? Como isso daqui não acontece, como cada ramal tem uma distância, né, entre ramais, eu vou precisar usar o comando main_v. Esse comando, a gente vai ver que ele vai permitir escrever trecho por trecho. Nesse caso, essa primeira principal aqui, ó, ela está com uma tubulação de 65 milímetros de diâmetro. E ali, embaixo ali, vocês podem ver que depois que eu dou espaço, ele pergunta o size. Então, qual que é o diâmetro da tubulação. Nesse caso, vai ser 65 milímetros. E agora, a quantidade de linhas que tem. Seriam 20 ramais, no caso, ou 20 linhas. E agora o espaçamento. Um detalhe. Lembra sempre que o programa lê sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, a linha 1, né, a primeira linha dessa 20 aqui, vai ter que colocar essa distância aqui do 2,90. Entendeu? E aí a gente vai escrevendo assim. Se a gente começasse a escrever o código assim, caso, né? 2,98, 2,46, 3,11, no final ia dar errado.
A gente tem que começar aqui de baixo e... Enfim, a gente tem que começar dessa direção. 2,90, 2,98. Prontinho. Fazendo a conferência aqui tem 1, 2... Contando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certinho. Todos os trechos foram escritos nessa linha aqui. Agora, a gente vai usar o comando main 11. A gente vai determinar qual que é a elevação dessa principal aqui. Então, veja que a elevação. Aqui no comando ele vai perguntar ali embaixo qual que é o start 11. Qual a elevação inicial. Então vai ser o 737. E aí ele pergunta qual que é a elevação final e também vai terminar na mesma elevação, 737. Beleza, a primeira principal foi escrita. Agora a gente vai escrever qual que é a segunda principal. Não é? Nesse caso, o comprimento desse trecho aqui é o mesmo comprimento daquele trecho de lá. Então eu só vou dar um Ctrl C, Ctrl V nas medidas que eu peguei aqui e vou jogar para lá. Então aqui eu vou escrever o main V. O size dessa segunda principal aqui está continuando com um tubo de 150 milímetros. A quantidade de linhas vai ser 20 ainda e o espaçamento. Começa com 2,99. Ah, não vai puxar todos. Começa com 2,90 no caso, né? Isso, então... Ctrl C, Ctrl V. Alinhado, vai que tem problema no futuro. Fica mais fácil de achar o erro. Em eleve. Agora a gente vai escrever a elevação dessa segunda principal aqui. Ela está, ó, no nível 8,39. E está terminando aqui também na elevação 8,39. 8,39. Escrevemos as configurações das duas principais. Agora, a gente vai escrever a configuração do ramal. Então, aqui a gente vem os comando line. Ali está perguntando heads, que é a quantidade de bicos que tem em cada ramal. Nesse caso aqui, ó, vai do bico 1 até o bico 13. Então, há 13 bicos cada ramal. Então, o heads aqui vai ser 13. Size, qual que é a tubulação desse ramal? Você pode ver aqui que é 40. O start length, que fala ali, que seria o comprimento da tubulação, que vai daqui, dessa principal, até o primeiro bico. No caso, aqui vai ser o 0,33 mais 0,43, que vai dar 0,76. E assim, por que a gente não escreve o comprimento equivalente dessa conexão aqui? Porque o próprio programa já entende que ela existe. Depois a gente vai dar uma olhada nos resultados e a gente vai confirmar que foi acrescentado esse joelho aqui. Então a gente só tem que se preocupar com o comprimento da tubulação, que nesse caso aqui vai ser o 0,76. E agora ele pergunta o end length, que seria esse outro trechinho aqui, que vai do último bico até a segunda principal. Então aqui vai ser o 0,87 mais o 0,32. E vai dar 1,19. E agora ele pergunta o spacing, que é qual o espaçamento entre os bicos. Nesse caso aqui, nós não temos um espaçamento uniforme. Aqui tem 2,07, aí 2,95, segue 2,95 e no final... É isso. Então, assim, o único que muda é esse 2,07. Pelo fato desse 2,07 estar aqui, a gente vai ter que escrever todos os trechos. Se aqui fosse só 2,95, bastaria a gente escrever 2,95 aqui
e bora pro próximo comando. Mas nesse caso não é isso que acontece. Então a gente vai ter que escrever todos os trechos. Começando 207. E aí, o segundo trecho vai ser o 295. E aí vamos ter 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 295. 2, 3, 4, 6. 1, 2, 0, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Certinho. Agora a gente tem que escrever qual que é a elevação desse ramal. A gente usa o comando line eleve. Ele vai perguntar novamente a mesma linha de raciocínio aqui da main eleve. A line eleve ela vai começar. Ela vai começar aqui ó, no nível 7,81. Lembrando que é sempre da esquerda para a direita. Então, começa no 7,81. E o end eleve aqui ó, vai terminar no 8,85. No 8,85. Pronto. Então aqui a gente já... Então a gente acabou de escrever aqui as configurações dos ramais, de todos os ramais. Agora a gente vai escolher quais bicos que a gente quer que fiquem abertos durante o cálculo. Porque não vão ser todos os bicos que ficam abertos, né? No caso no sinistro. Né? E para cálculo a gente tem que escolher uma certa quantidade de bicos. Então, vamos aqui escrever, por exemplo, começando com uma área de operação aqui. Esse 1, 2, 3, 4, nesses 4 bicos aqui. Posiciona certinho. Aqui. Vamos fazer desse. Desse. Beleza, a gente vai escrever a configuração para considerar esses 12 bicos abertos de forma simultânea. Como que a gente faz isso? Na verdade, eu vou colocar esse e vou pegar mais esses dois aqui, ó. Para ficar melhor a explicação. Então, para escrever esses bicos abertos, eu vou usar o comando flow. Em que ali, ó, ali embaixo, ele está perguntando assim, ó, flow, aqui embaixo, né? Está perguntando flow e agora está ali left. O que significa o left? Significa qual que é o primeiro bico que vai estar aberto. Caso assim, lembrando da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita, qual que é o primeiro bico que vai estar aberto? O primeiro bico que vai estar aberto vai ser esse daqui, ó, esse bico 1 aqui. Então, esse 1 aqui representa esse 1 aqui, tá bom? Agora ele fala ali bottom, que significa qual que é a linha, qual que é o ramal que esse primeiro bico aqui está pertencendo. E no caso aqui, ó, é representado por esse número 1zinho aqui, ó. Então tá na linha 1. Então o bico 1 da linha 1. Agora, até que bico eu quero que o programa considere aberto? No caso, eu quero que considere aberto até o bico 4. Beleza? E o top, ele quer saber assim, a qual linha esse bico 4 aqui se refere. E assim, se a gente quisesse só esses bicos aqui abertos, eu ia pegar e colocar a linha 1 aqui. Linha 1. Né? E aí vai abrir do bico 1 da linha 1 até o bico 4 da linha 1. Mas só que eu quero esses dois bicos abertos. Então, ao invés de 1 aqui, eu vou colocar o 3. Por quê? E aqui eu tenho a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Então, eu quero calcular até o quarto bico da linha 3. Então, ó, tá recapitulando rapidamente aqui. Ó. O primeiro 1 representa qual o primeiro bico que eu quero que fique aberto. No caso é esse 1zinho aqui, esse primeiro bico aqui. O segundo comando, o bottom, que é qual linha esse bico aqui está pertencendo, que é a linha 1. Agora eu quero que vá até qual bico? Eu quero que vá até o bico 4, no caso. E aí eu quero que vai ser o bico 4 da linha 3.
eu quisesse calcular só esses 8 aqui, ao invés de 3, eu ia colocar 2, porque esse bico aqui está na segunda linha. Então, no caso, eu vou voltar para 3 para cá. Beleza. Então, aqui... Ah, não acabou ainda. Aqui ele pergunta qual que é a descarga mínima para bico. A gente vai colocar um número aqui de 98, que representa 98 litros por minuto. E ali embaixo ele pergunta qual que é o fator K do bico. Vamos usar um fator K 80, nesse caso aqui. Então, com essa configuração aqui, a gente escreveu como que a gente quer que esses 12 bicos aqui estejam abertos. Agora a gente precisa escrever sobre esses 2 bicos aqui. A gente vai usar novamente o comando flow. E no caso, agora, ao invés de começar no bico 1, eu quero que comece no bico 2. Eu quero que o bico 1 esteja fechado e o bico 2 esteja aberto. Então, 2 representa o bico 2. E esse bico 2, ele está na quarta linha. Então, aqui vai vir o número 4. Agora, eu quero que calcule até qual bico? Eu quero que calcule até o bico 3. E aí, de qual linha? Da linha 4, né? Porque eu só quero esses 2 bicos. Vamos considerar a mesma vazão de 98 litros por minuto. E vamos considerar um fator K 80. Pronto, a gente escreveu o código dessa rede de sprinkler. Eu clico aqui na calculadorazinha e a gente vai obter o resultado aqui. E aqui, ó, quando eu venho no flow diagram, ó, ele vai ficar em vermelhinho o bico que a gente, os bicos que a gente deixou aberto, ó, que foram justamente esses aqui, ó, esses daqui de baixo, tá vendo? Poderia começar calculando daqui, mas só que seria um trabalhinho a mais, né? Aí aqui é a região mais fácil. Mas só que essa região que a gente escolheu aqui não necessariamente é a mais desfavorável. Então, para a gente descobrir qual que é a região mais desfavorável nessa grelha aqui, não dá para fazer na mão. Demoraria muito, muito tempo. Então, a gente usa o comando chamado autopick. Comando autopick. E aí, basta só escrever o nome aqui e clicar em calcular. Veja só que antes ele estava demandando uma pressão de 3 bar. Vamos ver quando a gente clica em calcular aqui agora. Não subiu tanto a pressão. Agora a pressão foi para 3,03 bar. Mas só que os bicos, provavelmente, os bicos mais favoráveis mudaram de posição. Aqui também eles foram mais para o lado do ramal. E tá começando, vai do bico 4 até o 7. Então 4, 5, 6, 7. Então fica nesse trecho aqui, ó. A região mais desfavorável dessa instalação. Então agora vamos dar uma olhada justamente em como que o programa fala a respeito desse trecho aqui, que eu disse que essa conexão já ia estar inclusa no cálculo. No caso, quando a gente clica aqui no Calculate para ver os resultados, a gente tem que procurar esse trecho aqui, né? Do M120 até o R120. Aqui, ó. Esse trecho aqui, ó. O R120, essa nomenclatura aqui é a primeira vez que está aparecendo no vídeo. Por quê? Porque a gente não escreve ela aqui. No caso, essa nomenclatura aqui já vem dentro do próprio programa. Então, não vai aparecer no código, mas está implícito no cálculo. Em que o M120 é esse ponto aqui. E o R120 é esse ponto aqui. Então, aí vocês podem ver que aqui, né, o physical length, que é 0,44, que seria a subtração desse 0,37 pelo 7,37 pelo 7,81, vai dar 44, tá vendo? E aqui, ó, ele fala o comprimento equivalente, no caso, né? A tubulação mais a conexão, no caso. E aí a gente considerou, né, a tubulação de 0,33 mais 0,43 menos 2,4. Então, tá vendo? Tá dando uma diferença de 1,64 metros aqui.
em que esse 1,64 metros corresponde a esse comprimento equivalente dessa conexão. Entendeu? Então tá aqui escrito o cálculo para essa rede de sprinkler. Eu vou salvar em PDF, vou salvar isso daqui no arquivo de texto. Na verdade, isso daqui eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar na descrição do vídeo para fins de estudo. E aí é isso. A gente pode também fazer estudos sobre a pressão em cada trecho, a pressão e a velocidade em cada trecho. Tá vendo aqui a gente tem a velocidade máxima, que parece que é 3,4 metros por segundo. Essa velocidade aqui é baixa. Pode aumentar ela um pouco. Para então, para aumentar ela, a gente diminuiria um diâmetro de uma tubulação. Né? Vamos testar aqui para ver o que acontece. Por exemplo, esse 150 milímetros aqui, que é da segunda principal. Main e leve. Aqui, a segunda principal, essa aqui 150. Vamos botar 100. E vamos rodar o cálculo novamente para ver. Ah, a velocidade nem mudou. Ou se mudou, mudou bem pouco, mas só que a pressão aumentou, tá vendo? Foi para 3,20 bar. Eu subi, tava 3,52 metros por segundo e voltou, né, para 3,4 metros por segundo. Mas assim, é para mostrar que é muito, a partir do momento que você escreveu o código da instalação SHC, você consegue fazer estudos muito mais práticos, muito mais rápido, para ver qual que é a melhor tubulação para ser instalada em cada trecho. Beleza? Então, é isso. O vídeo de hoje acaba aqui.